Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no tricologia.guru. Lembrando a vocês do nosso site tricologia.guru e o nosso Instagram tricologia.guru. Bom, pessoal, tá muito bacana aí, né? O nosso espaço, muita interação aí com os ouvintes, muitas perguntas, enfim. A história está ficando muito bacana, muito consistente. Eu estou gostando muito disso, né, da interação de vocês, né, ligado aí na questão da beleza, da saúde, de como ter aí um cabelo mais bonito, como se cuidar melhor, enfim, e beleza e saúde sempre juntas. Falando de consistência, muito bem, eu vou falar de um produto, né, que tem consistências bem variáveis, mas que é muito utilizado principalmente pelas mulheres. Eu estou aqui hoje para falar com vocês dos leave-ins finalizadores e vamos aí falar um pouquinho sobre todo esse universo tão utilizado aí pelas mulheres e também pelos homens, né? Mas eu diria que as mulheres utilizam muito mais esses produtos, porque, né, a questão de manter o cabelo em ordem, arrumado, umas querem mais volume, outras querem menos volume, enfim. Agora, os leave-ins e os finalizadores têm aí as suas diferenças, né? Então, como é que eu posso explicar para vocês essas diferenças? Vou falar um pouquinho na parte técnica, né, que seriam os pesos moleculares. Então, o que define aí, né, um leave-in de uma substância mais leve ou mais pesada é o peso molecular que esse cosmético tem e que ele vai exercer nos cabelos, ok? A função de um leave-in, né, aonde, qual é a forma, né, de interação com esse produto, como é que ele age nos cabelos para garantir o efeito que eu quero, né? Então vamos lá. Nós temos os leave-ins que têm aí funções muito diferentes. Alguns são chamados de creme de pentear e outros propriamente de leave-in. E, na verdade, eles não passam por um processo de enxágue. Então, o leave-in ele é aplicado no cabelo e, normalmente, a gente deixa o produto lá para ele cumprir a sua função. Agora, o que vale aí ressaltar é o seguinte, né? Nós temos o creme de pentear e ele tem uma função muito específica que é para desembaraçar os fios, né? Ele até vai auxiliar na definição, mas a função principal de um leave-in, né, que ele funciona como um creme para desembaraçar sem enxágue, ele é diferente do leave-in que tem um outro papel, que é alinhar os cabelos, deixando mais hidratados e sedosos e sem frizz. Então, são produtos diferentes, são leave-ins diferentes. Uns são mais cremosos, outros são mais aquosos, uns mais oclusivos, outros menos. E o que é oclusão, né? Formar filme. A função do leave-in, normalmente, é ele criar um filme na fibra. Então, a partir disso, nós temos aí a proteção, que o cosmético ele vai proporcionar aos cabelos. E aí, nas mais variadas formas, de acordo aí com o conteúdo, né, de substâncias ativas que ele tenha na sua fórmula, então ele vai proporcionar o efeito desejado. Normalmente, né, quando nós falamos num creme de pentear, ele tem uma textura mais densa, né, e é indicado justamente para desembaraçar ou até proporcionar algum tipo de textura, né? Ele vai texturizar o cabelo. Já o leave-in, por outro lado, ele tem uma textura bem mais leve, né? E ele é utilizado para definir as formas que nós desejamos. Ou seja, você pode utilizar um leave-in e passar um secador e uma chapinha para ter um cabelo mais liso. Você pode utilizar um leave-in, de repente, para corrigir um cacho com o Babyliss. Enfim, ele tem inúmeras funções. Agora, o que precisa ficar muito claro, né, são as propriedades que cada um deles tem. Então, eu percebo assim que no dia a dia, algumas pessoas, inclusive, compram livros extremamente baratos, achando que, pelo apelo de marketing, ele vai, de repente, proporcionar
sei lá, uma saúde para o fio ou vai proteger do calor. E não é possível, tá, gente? Porque assim, algumas fórmulas que você observa, por exemplo, em leave-ins, elas são extremamente boas, né? E assim, tudo isso, para você juntar tudo isso, para você ter uma boa quantidade de substâncias ativas numa fórmula que proporcione, né, saúde, proteção solar, enfim, não dá para ser barato, não tem como, entendeu? Então, assim, procure sempre produtos que tenham aí o seu preço médio e procure entender um pouquinho das fórmulas. Isso é muito fácil. Vocês podem acessar o Google, por exemplo, e colocar toda a fórmula do leave-in ali. Vocês vão saber exatamente o que cada uma faz e para que serve, inclusive o lado negativo delas, né? Então, assim, falando das propriedades dos leave-ins, nós temos aí os leave-ins anti-frizz, temos os anti-age, os remineralizantes, que são justamente aqueles leave-ins que vão devolver minerais aos cabelos, né? Temos os reparadores, os que fornecem proteção térmica, os que ativam cachos, os que definem cachos, que são coisas diferentes, né? Ativar um cacho é uma coisa e você definir um cacho é outra. Os redutores de volume, os selantes e os redutores de pH, que normalmente são aqueles leave-ins que têm pHs mais baixinhos. E quando nós temos aí cabelos que passam por processos alcalinos muito altos, como louros, né, que normalmente precisam aí de volumagens bem altas, né, os platinados, enfim. Então, normalmente esse tipo de cabelo vai precisar de um bom leave-in. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção térmica do leave-in. Então, existe aí um equívoco no mercado. Assim, eu uso chapinha todo dia, mas eu passo o leave-in. Bom, o que você está fazendo é estragando os seus cabelos, desidratando os seus cabelos. Primeiro, conforme eu já disse, né, em uma outra matéria, a utilização da chapinha não é indicada para uso diário. Uma vez por semana e olhe lá com uma chapinha aí a 200 graus, nada além disso. Essa é a primeira questão. E a segunda é que, na verdade, o leave-in, ele não vai proteger o seu cabelo do calor da chapinha. Ele vai minimizar os efeitos do calor da chapinha, que são coisas diferentes. Então, se você, por exemplo, abusar mais da chapinha porque eu apliquei um leave-in e o meu cabelo está protegido, você está enganada. É um equívoco, ok? Porque assim, a função dele é minimizar o dano por processos térmicos, que aí está envolvido, no caso, a chapinha, certo? Aí vamos falar sobre os leave-ins com filtro solar. Deixa eu até tomar uma água aqui, gente, porque essa é uma outra história. Bom, vamos lá. Normalmente nos leave-ins, nas fórmulas de leave-ins que prometem a proteção solar, eles costumam ter aí, é muito comum nós encontrarmos na fórmula o etilexil metoxanate, é metoxonamate, isso mesmo. E ela é uma substância responsável aí para proteger os seus cabelos dos raios aí UVA e UVB, ok? Só que nós temos um grande problema quando buscamos aí estudos sobre a proteção real, né, solar em um leave-in capilar, por exemplo. Então, isso ainda é muito contestado. Mas, de qualquer maneira, se você percebe que o seu cabelo fica melhor, mais macio e mais protegido, vamos utilizar. Mas não existem estudos ainda que comprovem com precisão, né, a proteção real, né, do leave-in com substâncias aí, que protegem dos raios UVA e UVB para os cabelos. Para a pele, tudo bem, mas para os cabelos ainda é muito contraditório. Mas, de qualquer maneira, vale usar, né? Acho que ficar sem passar nada e aí tomando um sol por muito tempo não é o recomendável, ok? Aí nós encontramos também,
eu dei uma olhada em várias fórmulas de vários leave-ins, uma substância que não me agrada muito, mas ela é bastante encontrada, que é a DMDM-idantoína, né? Infelizmente, é uma substância liberadora de formol. E vocês já sabem a minha opinião quanto essa substância, né, que na verdade ela tem várias funções aí no caso aí desse produto, por exemplo, da DM-dantoína, ela pode ser substituída aí por um outro tipo de conservante, né, que está aí no mercado. Existem os conservantes chamados conservantes verdes, né, que não agridem aí o meio ambiente, enfim. De qualquer maneira, a DMDM-dantoína ela está presente aí em muitos leave-ins, mas particularmente eu, como tricologista e cosmetólogo, é uma substância que eu não gosto, e quando eu a vejo aí em algumas fórmulas, eu me abstenho de ter aí na minha bancada para utilizar aí nas minhas clientes e tratar o cabelo delas, ok? Aí eu vou falar também de uma outra substância que a gente encontra bastante em leave-in, que é um conservante, na verdade, em muitos países, inclusive, não é mais utilizado, foi abolido. Eles têm um nome assim super enormes e estranhos. Eu vou tentar falar aqui para vocês, mas é o metilcloroisotiazolinone. Isso, acertei. E tem o metilisothiazolinone, tá? São conservantes muito utilizados aí em leave-ins, mas eles são impactantes aí na natureza e também na saúde, por isso que em vários países já não se utiliza mais. Mas aqui no Brasil ainda são liberados, e se vocês derem uma olhadinha lá nas fórmulas, vocês vão encontrar. É um outro tipo de conservante que eu evito quando eu vejo em algumas fórmulas. Eu também me abstenho de comprar, ok? Agora vamos falar dos serums, que são uma outra modalidade, né, de leave-in, na verdade, mas ele tem uma consistência mais oleosa, eles são mais oleosos, são finalizadores, tem versões aí em aerosol, em spray. E qual é a função específica deles, né? É antifreeze. É aqueles olhinhos, né, que muitos falam, é um olhinho de silicone, é um olhinho de não sei o quê, é um olhinho vegetal, bom, enfim. A finalidade é tirar o aspecto de arrepiado dos cabelos, né? Tirar aquele frizz, aquela aspereza, que é muito legal, ok? Só que nós não podemos esquecer o seguinte, né? O óleo, ele cria camadas, ele fica ali no cabelo, ele oclui, né? Ele cria uma oclusão. Então é muito comum, eu vejo, inclusive tenho algumas amigas que até já chamei a atenção delas na questão da utilização desse serum, né, ou óleo, de aplicar ele várias vezes ao dia consecutivamente. O fato é o seguinte: se eu utilizo, por exemplo, terminei de lavar meu cabelo, sequei, fiz escova, o cabelo está lindo, aí quero passar um olhinho para tirar o resquício de arrepiado que ficou ótimo. Agora, a partir do momento que eu começo, passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro, eu não lavei o cabelo, e eu estou lá, e arrepiou aqui, eu vou lá, pego o olhinho, passo, né? Pego o serum, passo. Na verdade, o que eu estou fazendo? Além de eu encebar os cabelos com esse produto, esse cabelo já não está mais limpo, ele está com sujidades. Fatalmente, esse olhinho vai manter essa sujidade ali na fibra. O que não é legal, não é saudável, não é bacana, o cabelo não vai ficar bom, ele começa a ter um peso, ele começa a ficar diferente, e na verdade você não vai estar tratando, você vai estar simplesmente mantendo altos graus de sujidade nos fios. Então o ideal é que você utilize normalmente o serum, o olhinho finalizador, sempre que você lavar os cabelos, secar, né? E no máximo no dia seguinte. A partir daí já não é recomendável, ok? A aplicação normalmente do serum é sempre nas pontas, nunca na raiz. De forma alguma você vai utilizar o serum ou o olhinho de pontas aí antifrizz próximo às raízes. Outra coisa muito comum,
Eu vejo algumas mulheres, por exemplo, que têm aqueles cabelinhos arrepiados frontais ali na testa, que eles ficam levantando, e aí vai, pega esse olhinho e passa lá. Um grande problema nisso, tá, gente? Por quê? Oclusão. Está colocando um produto que é extremamente oclusivo na raiz do cabelo. Isso vai obstruir, isso vai penetrar nos bulbos, vai tamponar e você vai ter problemas. Então, assim, é um produto específico para meio do comprimento e pontas. Não se esqueçam disso, ok? Alguns desses serrums, eles têm aí uma consistência um pouco mais pesada, né, e outros mais leves. E o diferencial entre eles é justamente esse. Quando você tem um serrum que ele tem uma consistência que você passa nas mãos, ele quase desaparece, normalmente é um serrum que você pode utilizar, por exemplo, num cabelo mais fininho, entendeu? Que ele tem lá o seu grau de frizz, mas não é como um cabelo extremamente grosso, né? Com muita quantidade, com calibre muito bom, que aí esse tipo de cabelo ele vai precisar de um serrum com um peso molecular maior, né? Com um óleo mais denso, né? Então a gente precisa saber discernir entre um óleo realmente mais com um peso molecular mais leve e o outro mais pesado e para que tipo de cabelo ele serve. Então, se ele tem um peso molecular mais leve, se você passa na mão e logo ele desaparece, ele é perfeito para um cabelo mais fininho, né, com um calibre menor. E se você pega um outro serrum que você passa, ele demora ele fica muito tempo ali na pele, ele é ideal para cabelos mais grossos, mais pesados, ok? A função deles, como eu já disse, é antifrizz, promovem brilho e melhoram o sensorial tátil, que é muito legal, né? Aquela sensação de um cabelo macio, gostoso, que todo mundo passa a mão e fala: ai, nossa, que cabelo bacana, como é macio o teu cabelo. Enfim, lembrando, eles são ilusórios, ou seja, o tratamento real está justamente nas máscaras de tratamento, nos condicionadores, entendeu? Os leave-ins também têm o seu papel de tratamento. Normalmente o serum, ele entra como um finalizador, ok? Temos aí também os finalizadores em pomada, em mousse ou spray. E aí, normalmente, a gente chama de efeito memória, porque esses produtos, eles normalmente acumulam no cabelo, eles ficam normalmente no cabelo, e se de repente, por algum motivo, você quiser umedecê-los e buscar um novo formato, você vai ter um êxito total. Agora, o que nós não podemos esquecer, finalizadores como pomada, mousse, spray, tem que tomar muito cuidado na utilização, evitando raízes, ok? Por quê? Eles são oclusivos, eles vão penetrar na pele, eles vão tamponar folículos. Então, normalmente, os finalizadores tipo pomada, mousse ou spray, que as pessoas normalmente chamam de efeito memória, justamente porque você dá uma umedecida, o cabelo retorna, são produtos que são derivados muitas vezes de petrolatos, de parafinas, enfim. Então, são normalmente cosméticos que têm na sua fórmula, né, substâncias mais pesadas, com pesos moleculares mais altos e são acumulativos. Então, assim, a orientação aí para quem utiliza muito esse tipo de produto é justamente, né, para retirá-los, né, dos cabelos, para que vocês tenham aí uma certeza de que não ficou nenhum resíduo. Utilizar sempre, na primeira lavagem, um shampoo de limpeza, ok? Limpeza profunda. Pode ser um detox ou também um shampoo aí, anti-resíduos, que tem aí melaleuca, que seja mais refrescante. Tem alguns que possuem aí menta piperita, enfim. São esses shampoos que a gente passa e sente aquela refrescância, aquela coisa gostosa, e eles são muito bons para eliminar resíduos. Lembrando, né? Os fixadores, eles têm aí as suas funções, né? que é de estilizar, promovem volume, alguns até colorem, né? Existem aí agora fixadores com cores fantasia, que é para quem quer ter o cabelo amarelo, azul, verde, enfim. E até para esconder calvície também, né? Nós temos aí sprays aí que são fixadores
e que eles têm pigmentos que escurecem a calvície e que é muito legal. Agora não se esqueçam, né? Ele vai promover ali, né, uma cobertura, uma oclusão em todo o couro cabeludo. Consequentemente, eu tenho que usar um produto que depois retire, né, todos esses resíduos, de forma que eu mantenha o meu folículo, o meu couro cabeludo sempre respirando, ok? Então é isso, pessoal, né? Cheguei aí a mais finalizando aí os nossos assuntos de hoje, associados aí aos leave-ins, finalizadores e, enfim, e os fixadores, que são produtos aí coringas aí na bancada não só dos cabeleireiros, mas também aí do consumidor final, das clientes, do público masculino também que vem utilizando muito esses produtos. Afinal de contas, as barbearias aí trouxeram todo esse contexto, né, do universo masculino, onde o trato aos cabelos, né, envolve o universo que anteriormente era das mulheres, que agora também é dos homens, né? Os homens estão aí clareando o cabelo, hidratando os cabelos, cuidando da queda, enfim. Então, hoje nós temos aí, né, na questão beleza e saúde, uma coisa comum aí, né, aos sexos, a ambos os sexos, de forma de que hoje, quando nós olhamos para mulheres e homens, nós percebemos aí uma, uma imagem muito melhor cuidada, muito mais bonita, muito mais estilizada, e isso é muito bacana, né, gente? É a evolução aí dos tempos, onde os produtos não têm sexo, né? Eles têm pessoas que têm as suas vontades inerentes ao que elas gostam, o que elas fazem, enfim, o que elas querem mesmo é estar bem e bonitas. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí com o nosso bate-papo. Até a próxima. Lembrando aí do tricologia.guru, é o nosso site, tricologia.guru é aí o nosso Instagram. E estamos aí para mais uma vez, né, discutir sobre beleza, saúde e bem-estar. Valeu, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.